Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rafael. Eu não sei se vocês sabem, mas esse mês é o mês de orgulho LGBTQIYZ+, e ao longo desse mês a gente vai estar publicando conteúdo aqui no Instagram da FCB com os nossos colaboradores falando um pouco mais sobre isso. Então eu queria que vocês acompanhassem a gente nessa. Bora lá que tá show! Olá meninas, tudo bom? Meu nome é Suelen, eu faço parte do Comitê de Diversidade aqui da FCB, que faz parte de um programa da FCB Global de Diversidade e Inclusão. E a gente teve essa iniciativa para tentar mudar um pouco essa cultura da agência e deixar o ambiente um pouco mais diverso e mais inclusivo, e também para conseguir garantir alguns direitos. Então a gente está presente desde o processo seletivo até a manutenção, né, do colaborador aqui dentro da agência. A gente vem trazendo treinamentos e fazendo ações internas para tentar desconstruir a galera e tentar mudar um pouco, né, a cabeça de todo mundo, para a gente aprender também junto, e para que isso também imprima nos nossos trabalhos, né, para que isso reflita nos projetos que a gente coloca na rua. Oi, eu sou Rafael Martins, homem, cis, gay, diretor de planejamento e integrante do Comitê da Diversidade da FCB. Bom, no meio de tantos retrocessos, no país que mais mata LGBTs no mundo, o STF equiparou o crime de LGBTfobia ao crime de racismo. Então eu quero falar um pouco sobre esperança e as mudanças que estão acontecendo no mercado publicitário e na sociedade para a população LGBT. O mês do orgulho LGBT, ele representa a luta de muita gente que veio antes para que a gente seja quem a gente é e ocupe os lugares que a gente tem ocupado hoje em dia. Essa é uma questão social e, óbvio, ela está latente no mercado da publicidade. Tem muita gente boa se mexendo para poder mudar essa realidade. Principalmente porque a propaganda no Brasil, um país que adora ouvir histórias através das novelas, do conteúdo de streaming, das redes sociais, as histórias têm um papel muito relevante, o que dá um peso maior para a propaganda. Então, a gente pode ser um agente de transformação da sociedade através de tudo que a gente cria, pensa e coloca na rua. Então, o nosso trabalho ele tem muita relevância porque ele impacta a sociedade, tornando ela mais diversa e menos preconceituosa, e óbvio que ganham as marcas que entenderem isso, porque aqui a gente está falando também de dinheiro. Bom, meu nome é Léo, eu trabalho aqui na FCB e, bom, eu me identifico como uma pessoa homossexual, né? Então, eu sou gay e ainda tenho participo de um outro recorte que é o dos gays afeminados, né? Então, isso diz muito sobre como eu trabalho hoje aqui na FCB. Eu sinto que poder ser quem eu sou, de fato, me torna uma pessoa muito mais produtiva, né? Eu sinto que se eu tivesse que ficar pensando sobre como eu devo me portar, o que eu devo vestir ou não no meu ambiente de trabalho, eu com certeza não seria quem eu sou, né? Então essa liberdade, de fato, interfere muito no quão eu me sinto bem aqui nessa empresa. Acho que isso é um exemplo para muitas outras aí fora. Uma coisa que sempre gera dúvida e muitas confusões são as letrinhas do mundo gay, lésbico e etc e tal. Existem inúmeras letras e uma coisa que a gente pode afirmar não reproduza o GLS. Isso é uma coisa muito ultrapassada e que não representa mais toda a comunidade, porque no decorrer do tempo, assim como o comportamento das pessoas, a sexualidade é uma coisa muito fluida e que as pessoas vão entendendo ela de acordo com o tempo. Então, hoje o termo mais adequado às letras, né, a composição de letras para se pronunciar e utilizar é o termo LGBTQIA+. Então, assim, tá na dúvida de quantas letras você vai conseguir pronunciar, sempre põe um maisinho no final que tá tudo certo, e é isso aí. Oi pessoal, meu nome é Guto, eu sou estagiário da FCB, sou estagiário de mídia e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a diferença de transexualidade para orientação sexual. Eu sou homem trans e o transgênero é a pessoa que não se identifica com o gênero pelo qual foi imposto ao nascer. Eu nasci biologicamente uma menina, mas no decorrer da minha vida não me identifiquei com o gênero e eu sou um homem trans. Orientação sexual é que, por exemplo, eu sou um homem trans, mas minha orientação sexual é gostar de rapazes. Essa é a minha orientação sexual, mas o meu gênero, eu sou um homem trans, no caso. Então as pessoas confundem muito o que é orientação sexual e o que é transexualidade. Tanto que eu ouvi bastante quando eu estava me encontrando ainda, que era assim, mas já não bastava gostar só de menina, precisava se transformar em um menino. Não é que bastava gostar de menina e não tinha necessidade de se transformar num menino, mas é porque eu não me identificava como uma menina e eu poderia gostar de homens, de mulheres e afins. Isso não tem nada a ver com o meu gênero. E as pessoas confundem isso.
Então é importante falar sobre isso, porque evita frases como essas que eu acabei ouvindo no decorrer e ainda escuto bastante sobre isso. Bom, meu nome é Gabi e eu sou diretora de arte aqui na FCB. Eu vou contar um pouquinho sobre a história de Stonewall. Esse ano a gente completa 50 anos da revolta de Stonewall, que foi o pontapé inicial para o movimento LGBT no mundo. Tudo começou por conta desse bar, que é um bar que existe até hoje em Nova York. Na época haviam várias leis anti-gay. Então, por exemplo, homens que fossem encontrados com vestimentas consideradas de mulheres, eles eram presos, tinham uma série de consequências e acontecia muito das pessoas apanharem por conta disso, bares gays eram proibidos, então tinha muito esse problema na cidade de Nova York. E Stonewall era um bar controlado por mafiosos e o seu público era majoritariamente pessoas gays, trans, drags, lésbicas, que se uniam ali, e periféricas também, e que encontravam ali um lugar onde eles eles se sentiam mais livres. Sempre haviam batidas policiais, era uma coisa muito recorrente, e havia um esquema lá em que os pagamentos eram feitos para que as pessoas não se machucassem, para que essas batidas não fossem nocivas às pessoas que estavam frequentando lá. No entanto, um dia aconteceu uma batida policial muito surpreendente que o pessoal do bar não estava esperando, e os policiais foram extremamente agressivos, não que eles não fossem das outras vezes. Eles chegaram lá, começaram a bater em todo mundo, a fazer fila com o pessoal, a prender a galera. E neste momento, no dia 28 de junho de 1969, os frequentadores do bar deram um basta nessa história. Para eles era o suficiente, eles estavam o tempo todo sofrendo essa represália, e foi um chega mesmo. Eles começaram uma revolta dentro do bar, em que eles começaram a revidar as agressões pelos policiais. Então, não houve nenhuma morte nesse dia, mas relatos de muitos feridos de ambos os lados. Essa revolta ela foi se espalhando não só ali em Stonewall, mas nos bairros. E isso foi manchete em vários países. E foi o pontapé inicial para tudo que a gente está vivendo agora. É uma história muito importante, é uma história que nem sempre é contada. 10 dias depois, o pessoal se reuniu e foi aí que surgiu o movimento LGBT. E um ano depois, a primeira parada LGBT acontecia em Nova York para comemorar a revolta de Stonewall, que foi o que fez as pessoas realmente se unirem e darem um basta nessa de apanhar toda hora na rua e ficar sem os direitos. Então, tudo que a gente vive agora começou lá em 69, faz relativamente pouco tempo, e a gente ainda tem muita coisa para seguir, né? Nós vamos falar algumas frases que todo mundo certamente já ouviu ou reproduziu por aí e que, amigo ou amiga, amigues, não é legal, sabe? Não corta e pode tirar isso da sua vida. Você é bi? Mas e aí, você prefere homens ou mulheres? Se não quer sofrer homofobia, é só ser mais discreto. Você é trans? Mas qual era o seu nome antes da transição? Você é lésbica? Nossa, que desperdício. Não tenho nada contra gays, tem até amigos que são.